Agradeço essa oportunidade. Eu estou muito feliz de fazer parte do Instituto de Superdotação e Criatividade, fundado pela Fernanda. É uma iniciativa que eu fico muito feliz de poder difundir o conhecimento da superdotação e da dupla excepcionalidade pelo Brasil afora. A gente tem alguns institutos já tratando desta temática nova no Brasil, e a Fernanda encabeçou esse projeto aí em Curitiba, e eu tenho a honra de poder participar. Meu nome é Cláudia Hakim, eu sou advogada, especialista em direito educacional, eu sou sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, sou neurocientista, fiz uma pós-graduação em neurociências e psicologia aplicada, eu escrevi um livro chamado Superdotação e Dupla Excepcionalidade, publicado pela editora Juruá. Eu tenho 2 grupos no Facebook com a temática de superdotação, um chamado Superdotação e Dupla Excepcionalidade, Superdotação por Cláudia Hakim, Mães de Crianças Superdotadas, por Cláudia Hakim, e outro Superdotação, Asperger, TEA e Dupla Excepcionalidade por Cláudia Hakim, para quem quiser fazer parte. Tenho também um blog que é Mães de Crianças Superdotadas. O tema da minha palestra é a legislação para o atendimento do público com altas habilidades e ou superdotação e dupla excepcionalidade. O conceito de superdotação, ele é muito polêmico, constante e vem mudando ao longo dos anos. Então, antigamente, falava-se somente na psicometria, né? E ali se desenvolveram vários testes de inteligência para que fossem medidas as inteligências e diversas finalidades, e a nossa legislação, ela tem uma visão diferente de quem é o público-alvo como considerados como pessoas com altas habilidades de superdotação. Eu vou trazer as 2 visões, né, tanto do ponto de vista da psicometria, que eu vou explicar o que é, quanto da visão legal. Então, da psicometria, o que é? Psicometria é o estudo de qualquer habilidade, né? Feito pelos psicólogos, e no caso de superdotação, é o estudo, a mensuração, que é feita através de testes de inteligência, a mensuração de habilidades, e no caso, habilidades de inteligência, para medir o potencial cognitivo da pessoa. Uma coisa é potencial cognitivo. O potencial cognitivo é até onde a pessoa pode chegar se ela tiver estimulado e desenvolvido aquele potencial. Outra coisa é o desempenho. Então, o que ela pode desempenhar a partir do seu potencial. Porque nem sempre ela tendo um potencial de 130, que é o QI, ela vai desempenhar. Então, são os casos dos superdotados underachievers, de baixo desempenho, ou, eventualmente, aqueles que apresentam a dupla excepcionalidade. Então, essa visão, na visão da psicometria, que é feita através dos testes de inteligência, e hoje em dia, os testes de inteligência validados pelo Conselho Federal de Psicologia são o VISC-4, para crianças acima de 6 anos, até 16 anos e 11 meses, o SONER, a partir dos 2 anos e meio até os 7, então muitas pessoas me perguntam e acham que não, que a criança só pode fazer o teste acima de 6 ou 7 anos, mas a criança já precisa de um atendimento educacional especializado na escola para poder se desenvolver. E muitas escolas se apegam que não tem a prova, embora devessem as escolas identificar e saber identificar o aluno, como eu vou falar a seguir, como superdotado, muitas não sabem identificar ou se apegam na questão de que não há comprovação da superdotação daquele aluno. Então, criou-se instrumentos, foram criados instrumentos, e aqui no Brasil a gente tem a validação do SONER,
que já atende uma clientela a partir dos 2 anos e meio, e a gente também tem o Raven, matrizes coloridas, que pode atender a clientela da educação infantil, a fim de que ela tenha um atendimento educacional especializado. Também a gente tem o VAIS, que é para adultos, então seria mais nesse aspecto. E aí, eu vou passar para o ponto de vista legal, tá bom? O ponto de vista legal, ele não usa a psicometria, somente em um dos aspectos. Então, segundo a Política Nacional de Educação Especial, a pessoa com altas habilidades de superdotação é aquela que apresenta um notável desempenho e ou elevadas potencialidades em quaisquer um dos seguintes aspectos, isolados ou combinados. Então, aqui eu vou fazer um parênteses. Não precisam ser todos os aspectos ao mesmo tempo, isolados ou combinados. Muitos alunos superdotados apresentam mais de um tipo de habilidades, ou superdotação, ou altas habilidades, outros somente uma. Capacidade intelectual superior, tá? Essas são medidas através dos testes de QI. Aptidão acadêmica específica. Aí, estas são avaliadas no desempenho acadêmico do aluno, em geral, nas notas que ele tira ou em sua participação em sala de aula. Pensador criativo ou produtivo, né? É a ideia trazida por Renzulli, os criativos produtivos, que foi muito bem abordado pela professora Ângela Virgulin, a capacidade de liderança e o talento especial para artes visuais dramáticas, música e esporte. Então, a nossa legislação considera este como os superdotados. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. E aí, como a gente está tratando da dupla excepcionalidade, eu tenho que falar quem são as pessoas que apresentam a dupla excepcionalidade. Então, esse conceito foi trazido por John Gallagher em 1975 e foi atualizado de lá para cá. São as pessoas que apresentam, além da superdotação, também um transtorno do neurodesenvolvimento. Na maior parte das vezes, a gente encontra as pessoas que antigamente chamavam-se Asperger, eram os Aspergers, e hoje em dia fazem parte, chamam-se TEA, pelo DSM-5, os superdotados com TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por incrível que pareça, e a gente recebe muito em nosso instituto, pessoas com superdotação e transtornos de aprendizagem do tipo desortografia, dislexia, descalculia e disgrafia. E superdotação com transtornos de personalidade. Então, vou dar vou dar um exemplo. Transtorno de personalidade, transtorno de conduta. O transtorno de personalidade, o transtorno de conduta é um transtorno que, se não tomar cuidado, depois dos 18 anos, ele pode virar psicopatia. Quando a gente junta isso com uma superdotação, é um problema muito grande. E nós já recebemos 2 casos de pessoas que apresentam esse tipo de dupla excepcionalidade, que já na escola começam a praticar maldades com os alunos. Então, por isso, a importância de uma boa avaliação, neste caso, não somente neuropsicológica, mas também com psiquiatra, para entrar com os devidos encaminhamentos e tratamentos assim que possível. Agora eu vou entrar na parte legal. Para explicar a parte legal, é muito importante explicar como é que funciona a interpretação das leis dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, por quê? Porque nós, pais, né, eu também fui mãe de 2 crianças superdotadas que hoje estão na faculdade, ou os profissionais da área da saúde e da educação que lidam com crianças superdotadas ou com dupla excepcionalidade, temos muito problemas em implementar e fazer efetivar o atendimento educacional especializado perante a escola. E aí,
às vezes o problema não é nem só da escola, é parte da diretoria de ensino, da supervisão de ensino ou da secretaria de educação que não sabe interpretar devidamente uma norma. Então, as normas que chegam para a secretaria de educação, em sua grande maioria, são normas que, numa pirâmide, a gente considera uma norma hierarquicamente inferior. E aí, a gente tem que entender que a norma mais importante no topo da pirâmide é a Constituição Federal, depois dela, abaixo, vem leis federais, depois vem decretos, e, por fim, na base da pirâmide, vem resoluções, deliberações e portarias. Então, o que acontece? Quando a gente encontra uma recusa de atendimento educacional especializado por parte de uma escola, de uma supervisão de ensino, ou secretaria de educação, elas estão se apegando a deliberações, portarias e resoluções. Quando os advogados que atuam no direito educacional vão judicializar a questão, a gente já está se apegando à Constituição Federal, artigos que eu vou citar, e às leis federais de maior importância, e os juízes entendem que essas leis são mais importantes e que têm mais valor do que aquelas que as diretorias de ensino se apegam. Então, muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, no Brasil, os alunos superdotados ou com a dupla excepcionalidade deixam de ter atendimento por uma falta de interpretação das normas e de sua hierarquia. Então, como leis importantes dentro da superdotação e do público-alvo da dupla excepcionalidade, eu trouxe em ordem cronológica a Constituição Federal de 88, né? Ela define quem são o público-alvo da educação especial como autistas, que ela chama na época, que hoje são as pessoas com TEA, deficientes, pessoas com deficiência, e os superdotados. Ela também prevê, na verdade, ela prevê o acesso ao nível mais elevado de ensino, segundo a sua capacidade, e aí depois eu vou explicar o que isso quer dizer tanto para os superdotados, quanto as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Nós temos uma lei 7.853 de 89, que é para pessoas com deficiência, que proíbe, determina que é proibida ou a recusa a suspender e cancelar a matrícula sem justa causa de uma pessoa com deficiência. E isso pode ser punível com reclusão e multa e crime. Quer dizer, mas a não ser que tenha uma causa boa para justificar. E aí a gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, que tem sido atualizada constantemente e que inclui em vários trechos o público-alvo da educação especial. Nós temos a Resolução 2, de 2001, do Conselho Nacional de Educação, um parecer 17, de 2001, do Conselho Nacional de Educação, também. A gente tem a Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, uma Resolução 4, de 2009, e aí um grande marco para as pessoas, os TEAs, né, que ainda se chamavam autistas quando a lei foi feita em 2012, que é a Lei Berenice Viana, a Lei 12.764. No ano de 2015, foi feito o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e uma grande conquista das pessoas com TDAH, com dislexia e transtornos de aprendizagem foi a Lei 14.254 de 2021. Por que eu digo que foi uma grande conquista? Porque até então, esse público de TDAH e transtornos de aprendizagem não tinha uma lei federal que os amparassem. Aí o que acontecia? As escolas falavam que não podiam, assim, não todas, tá? Não estou generalizando, mas eu recebi muitos relatos da minha prática da advocacia no instituto ou nos meus grupos, de que as escolas se recusavam a dar atendimento educacional especializado para alunos com TDAH,
ou com transtorno de aprendizagem, que eles têm direito, porque não existe uma lei. Apesar de existirem deliberações que, nas entrelinhas, a gente conseguia tirar alguma coisa, e quando eu judicializava a questão para exigir o atendimento daquele aluno que tem direito a uma prova, às vezes individualizada, com mais tempo, em sala separada, um critério de avaliação diferenciado, com enunciados menores, que são alunos que precisam ter um olhar individualizado. As escolas falavam, a gente não pode fazer nada, porque não tem lei, a lei só contempla as pessoas com deficiência, os autistas e superdotados, e nem isso sabiam ou sabiam fazer. Então, veio esse grande marco, que agora não tem a justificativa de falta de lei. Então, como deverão ser atendidos os alunos superdotados que têm, ou os que têm a dupla excepcionalidade? Através da inclusão, tá? E a inclusão é uma política que visa perceber e atender às necessidades de todos, tá? E onde deve ser feita a inclusão? Então, todas essas deliberações, pareceres, até a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fala que deve ser feita em salas de aula comum, dentro de um sistema regular de ensino e também nas salas de recursos, nos contraturnos escolares, ou seja, o aluno vai de manhã para a escola e no contraturno escolar ele recebe esses enriquecimentos, suplementações escolares, tanto nas suas áreas de habilidades, quanto nas suas áreas de dificuldades, tá? Meninas, não tem. Então, infelizmente, escolas e secretarias de educação e diretoria de ensino não dão a devida importância para a nossa norma maior, que é a Constituição Federal, que em seu artigo 208, inciso 5, fala: o aluno tem direito ao nível mais elevado de ensino segundo a sua capacidade. O que isso quer dizer? Que se a capacidade dele for maior, ele tem direito ao nível mais elevado de ensino segundo a sua capacidade. É o princípio da valorização da capacidade humana que deve prevalecer. Ele não deve ser equiparado à média dos alunos. Da mesma forma como eu atendo alunos para fazer aceleração de série, com base nesse princípio que os juízes, no judiciário, isso é super, assim, o juiz já justifica no despacho dele esse princípio, tá? Ele nem lê deliberações, portarias, é nisso que ele se aprende. E da mesma forma como o superdotado tem direito a ser acelerado de série, eu recebo casos em que os alunos têm necessidade de ser retido de série, porque ele ainda não absorveu o conteúdo daquele ano. Então, quando a gente está falando numa dupla excepcionalidade, com transtorno de déficit de atenção, com TD, com um transtorno de aprendizagem, ou algum TEA, que em alguma área da... Por favor, iPhone 12, feche seu microfone, Raquel Lang. Eu tenho que estudar e repetir, eu não consigo fixar de primeira, a minha memória... iPhone 12, por favor, você pode fechar? Obrigada. Então, quando... iPhone 12, por favor. Então, quando o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, eu já fui contratada para fazer a retenção de série desse aluno. E a gente tem deliberações que falam que na educação infantil, o aluno não pode ser retido de série e nos 3 primeiros anos do ensino fundamental ele também não poderia. Só que muitos alunos não têm condições de evoluir, a equipe multidisciplinar que atende aquele aluno entende que ele não tem condições de prosseguir para a próxima série, principalmente se a gente está tratando de aluno que não tem condições de ir para uma série de alfabetização, primeiro, segundo ano, e é obrigado a ir porque as deliberações assim determinam, e a escola fala que não pode reter o aluno, a diretoria de ensino, idem, e a equipe multidisciplinar entende que aquele aluno vai ter uma grande lacuna em sua aprendizagem, de fato, vai ter, que ela precisa de mais tempo para consolidar sua aprendizagem, e aí a gente tem que judicializar a questão, e aí a gente consegue resolver através
do artigo 208, inciso 5, tá bom? O que a LDB garante aos alunos com altas habilidades de superdotação, e aí também com a dupla excepcionalidade. O atendimento educacional especializado, ele é gratuito, tá? Tá no artigo 4º. Isso, ele vai permear todos os níveis de ensino, desde educação infantil, educação básica, ensino superior. Por quê? Porque antigamente falava-se que na educação infantil não se tinha educação especial, e também no ensino superior não se tinha, mas isso foi sendo atualizado pela LDB, então hoje o aluno da educação infantil tem direito, inclusive de ser acelerado, e no nível superior ele tem direito. A aceleração é mais difícil, eu vou falar depois, mas ele tem direito, quando a gente estiver falando de uma dupla excepcionalidade, de receber esse atendimento educacional especializado em nível superior, o que antigamente não se falava. Aí, quem são superdotados, de acordo com o parecer 17, são aqueles que apresentam uma grande facilidade de aprendizagem, que os levem a dominar conceitos, procedimentos e atitudes, e que, para isso, eles devem receber desafios suplementares aí nas classes de aula comum, em salas de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema. E aí eu vou dar um exemplo de quais outros espaços seriam esses. Os NAAs, que são os núcleos de atividades de altas habilidades, que existem em vários estados, mas não em todos, e que eles exercem um trabalho interessante com vários tipos de habilidades, então, nas artes, na música, na literatura, em outros tipos, aqueles tipos previstos na nossa legislação, que eu citei acima, que não somente do tipo acadêmico. Ou em interface com uma instituição de ensino superior. Então, aqui no Brasil, a gente tem casos de alunos que frequentam a educação básica e que, por exemplo, vão na UFP, né, a Federal do Paraná, e fazem algum curso lá na universidade. A gente tem casos de alunos que fazem graduação no INPA e já estão fazendo mestrado no INPA. Só podem pegar o diploma do mestrado quando terminam a graduação. E existem outras universidades aqui no Brasil, poucas, mas existem, que oferecem a oportunidade de receber os alunos, tanto da educação básica, ou média, ensino médio, ou da graduação, para poder desenvolver em nível superior ter mais contato com essa matéria mais avançada, né? O parecer 17 de 2001, ele define quem é o público-alvo da educação especial. Então, assim, o que eu quero dizer? Existe muita lei que fala sobre a superdotação, como eles devem ser atendidos, de que forma. Então, assim, falar que não tem lei, que desconhece, que não sabe, não é desculpa, tá? Então, público-alvo da educação especial, como eu falei, mais uma vez, os TEAs, as pessoas com deficiência e os superdotados. Então, o parecer 17, ele traz uma coisa interessante. Ele fala que é a escola que deve organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica dos alunos com características de superdotação. E aqui eu faço até uma brincadeira, expectativa-realidade, né? Deveria ser a escola, você vê, o parecer 17, em 2001, do Conselho Nacional de Educação, já previa que a escola deveria identificar esses alunos, não só do ponto de vista pedagógico, mas psicológicos, e já providenciar o que aquele aluno superdotado, com características de superdotação, deveria precisar. Essa é a teoria, e aí eu brinco que é a expectativa. Qual é a realidade? Raríssimas escolas identificam, mas eu tenho relatos de escolas que identificam, mas a grande maioria, dentro da amostra do meu grupo de 22 mil membros, 12 mil membros, dentro do instituto, ou os clientes que eu recebo, que eu já fiz mais de 800 casos de aceleração de série, ou readequação de data de corte,
não há, assim, a grande maioria não tem uma identificação feita pela escola, e a gente vê uma realidade muito sofrida por parte das mães, dos meus grupos, de que eles têm que buscar essa avaliação de uma maneira externa. Aí existe um custo, existe uma dificuldade, muitas não têm dinheiro para fazer essa avaliação, ou buscar uma boa avaliação. O sistema de saúde não está preparado para receber, e aí existe um caminho que tem que passar pelo neuropediatra, que vai fazer a recomendação no SUS, né, para que faça as avaliações. As APAES, então, aqui eu dou uma dica, então, APAES fazem esse tipo de avaliação, o SUS vai ter que a pessoa passar pelo neuropediatra, e eu, nos meus grupos, depois eu vou deixar os contatos, eu indico, a depender dos estados, instituições que fazem avaliações ou a baixo custo, ou até mesmo de maneira gratuita, tá? Então, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, encontrada pelos pais de crianças superdotadas, ou com a dupla excepcionalidade, a identificação da superdotação, que o meu instituto entende que a melhor forma para fins de tomada de decisão acadêmica, então estou falando aqui do ponto de vista acadêmico, é a avaliação neuropsicológica. E aí a escola teria que registrar isso em ata, né, a identificação do aluno superdotado, e que mais? Quais são as outras formas, então? Existem diversas formas do aluno superdotado ser atendido. Existe a aceleração de série, que está prevista no artigo 59, inciso 2, de forma expressa, na LDB, tá? Em outros pareceres e normas que eu já citei anteriormente, é um direito inquestionável do aluno superdotado, e aqui eu vou falar, não é todo aluno superdotado que vai se beneficiar e que deve ser acelerado de série. Então, quais são os cuidados que o meu instituto toma quando chega um caso de possível aceleração de série? Eu não estou me baseando só em QI acima de 130, a depender do teste. Ele tem que ter um notável desempenho acadêmico, maturidade para ser acelerado, e, de preferência, se a escola apoiar, melhor, né? E os testes, a gente vai avaliar, na avaliação neuropsicológica, se não há discrepância entre os subtestes que compõem os testes de inteligência, né? Se não há uma indicação de transtorno que possa afetar o desempenho acadêmico dele. Então, a gente toma um cuidado, não é só o QI que vai determinar a tomada de decisão da aceleração de série, a gente vai avaliar todo um contexto que vai envolver o potencial dele, o desempenho dele acadêmico, o envolvimento dele e a maturidade, tá? Legalmente, aonde está previsto de forma expressa, no artigo 59, inciso 2 da LDB, e o artigo 208, inciso 5, que fala da Constituição Federal, que é o acesso ao nível mais elevado de ensino segundo a sua capacidade, o parecer 17 de 2001, do Conselho Nacional de Educação. Então, tem várias deliberações que tratam do direito do aluno superdotado de ser acelerado de série. Então, é um dos direitos, mas não é a única forma do aluno superdotado ser acelerado de série. Por quê? Porque nem todo aluno superdotado vai se beneficiar. E ele tem que ser bom em todas as matérias, né? Então, às vezes, o aluno é bom em uma só matéria, mas ele não é em todas. Então, não é caso de aceleração de série. Então, o que fazer com aquele aluno que não vai se beneficiar com a aceleração de série, ou até mesmo com aquele que vai se beneficiar, mas que pode mais, né? Porque, na minha prática, o que eu vejo, o aluno é acelerado de série e continua com alto desempenho acadêmico. Então, a gente entra com outras propostas de atendimento que podem correr em paralelo com a aceleração de série. Então, seria o enriquecimento curricular
e eu vou dar a dica de a cartilha dos Saberes e Práticas da Inclusão, desenvolvida pela professora Denise Fleite, que pode ser baixada gratuitamente pela internet, e ela cita diversas formas e modalidades de enriquecimento, mas aí ela é mais voltada para os professores. Então, a cartilha de saberes e práticas da inclusão, né, aí do ponto altas habilidades, porque essa cartilha tem de vários pontos, e nessa cartilha os professores ou os pais podem levar para a escola e mostrar que existem diversas formas de ser feito o enriquecimento. E aí, existe o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ou também chamado de PEI, que é amparado na Lei de Inclusão, e que também é amparado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É um documento obrigatório para o acompanhamento do desenvolvimento e aprendizado do estudante da educação especial. Então, vale para o estudante superdotado, como para os que apresentam a dupla excepcionalidade. O PDI, eu chamo de PEI, tá? Tem gente que chama de PDI, tem gente que chama de PEI, ele deve ser construído pelos atores, todos os atores envolvidos no processo da escolarização do estudante, sendo o especialista da educação básica o profissional responsável por articular e garantir a construção. Novamente, eu vou bater numa tecla. Teoria, expectativa e realidade. Pouquíssimas escolas fazem o PEI e as que fazem, não fazem de maneira correta. E aí o que acontece? Infelizmente, só consegue aqui no Brasil um bom PEI aqueles que podem pagar um profissional que vai contratar uma pessoa, uma família que vai contratar um profissional para elaborar, junto com a escola, o PEI. E o que ela vai precisar? Esse profissional, eu entendo que seja um psicopedagogo, tá? Eu conheço alguns, eu indico alguns no meu grupo, o meu instituto trabalha com uma psicopedagoga, mas ela vai precisar avaliar a avaliação neuropsicológica e conhecer bem os pontos fortes e fracos do aluno, e vai a neuropsicóloga na escola, junto com o psicopedagogo que vai elaborar o PEI, para conversarem com a gestão, a coordenação, a equipe escolar, a família, por isso que aqui a lei fala todos os atores, o aluno, para poder todos juntos fazerem o plano, o projeto. E não é um projeto que vai ser feito de uma vez, acabou, entrega para a escola e acabou. Não, é um projeto que vai ser acompanhado trimestralmente, com avaliações diferenciadas, e aí o profissional que vai elaborar e cuidar do PEI, ele vai avaliando trimestralmente ou periodicamente, de acordo com o que ele combinar com a escola, para ver quais ajustes precisam ser feitos, né? E é um direito da família ter acesso ao PEI, tá bom? Então, e aí a gente teve em 2015 uma lei que também tratou da superdotação, é a Lei 13.234, e ela tratou, quando ela veio essa lei, a gente ficou muito feliz, falou, pô, bacana, veio uma lei, né, recente, tratando de superdotação, finalmente vamos ter mais programas de desenvolvimento para esse público, uma forma de recensear esse público, porque é através do censo que a gente vai poder fomentar políticas públicas. A gente precisa saber o número dos alunos superdotados para poder saber de quanto estamos falando para poder atender, né? É importante também, agora eu lembrei, ressaltar que, apesar do MEC lançar a diretriz, quem implanta em cada estado é a Secretaria de Educação, que faz a sua
a sua política de educação especial. Então, o MEC lança as diretrizes básicas da educação, mas cada secretaria de seu estado vai lançar a sua política pública, tá? Mas a gente precisa desse número de um cadastro que a Lei 13.234 de 2015 fez, prevendo critérios e procedimentos para inclusão e acesso de alunos nesses cadastros, as entidades responsáveis pelo cadastro, políticas de desenvolvimento das potencialidades desses alunos, e ela incluiu que esses alunos seriam atendidos na educação superior, porque até então isso não existia, e só que tem um grande problema. Ela falou que tudo isso seria definido por um regulamento, e esse regulamento nunca existiu, ou seja, sem esse regulamento, a gente não tem cadastro, não tem projeto, não tem como fazer com que isso aconteça, tá? Então, a gente precisa de alguém que, quer dizer, pessoas que movimentem, mobilizem para que esse cadastro aconteça, para que haja mais políticas públicas para a gente saber de quantos estamos falando. Eu vou contar um pouco da minha prática jurídica, das ações judiciais que eu entrei para atender alunos superdotados, né? Além da aceleração de série já comentada, eu entrei com outros tipos de ações para atender essa clientela das pessoas com superdotação, mas em alguns casos também, eu também usei, poderia ser um aluno com TEA que é acadêmico, tá? Então, eu tenho um tipo de aluno, eu já atendi 3 casos, ou 4 casos de aluno, um deles estava na educação básica, no 9º ano do ensino fundamental, um aluno de altíssimo desempenho, ganhador de medalhas de Olimpíadas, de um monte de coisas, um teste de QI altíssimo, todos os requisitos, né, que preenchiam por uma aceleração de série, e ele entrou numa faculdade tecnóloga superior do governo, e eu entrei com uma ação para que ele cursasse paralelamente o 9º ano e a faculdade, que é o FATEC, né, aqui em São Paulo, e o juiz permitiu, o promotor permitiu, e tanto a cota do juiz quanto do promotor foram maravilhosas em entender a necessidade daquele aluno. Da mesma forma, eu consegui um outro aluno do 1º ano do ensino médio, que cursou ao mesmo tempo a FATEC. Eu tive um caso de um aluno que cursou 3º ano do ensino, ele conseguiu até a conclusão do 3º ano, entrou na Poli, e diversos casos de alunos, que aí eu vou entrar já no 2º tópico, que conseguiram autorização para fazer as provas de certificação de conclusão do ensino médio, para poder cursar a faculdade, porque para poder matricular na faculdade, eles precisam da prova de certificação do ensino médio. Eram alunos que estavam ou no 2º ano do ensino médio, ou no 3º, mas puderam, através das provas de certificação de conclusão do ensino médio, entrar na faculdade. A gente tem um artigo 47 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é um artigo que abre uma excepcionalidade para o aluno que está superdotado na faculdade poder ser examinado por uma banca especial. É um aluno que tem que ter um notório desempenho, assim, tem que ser realmente incrível. Aí ele vai na faculdade. E aí a própria lei diz que esse procedimento é extraordinário, em casos extraordinários eu já vi isso acontecer. O Estado e a escola particular podem exigir alguma taxa dos pais pela oferta de atendimento educacional especializado? Não. Aonde está escrito isso? Na Constituição Federal. Qual que é a solução? As escolas particulares, elas devem prever em sua planilha inicial os custos que elas vão ter com os alunos de educação especial e repassar, e aí ela vai repassar para todos, assim, na anuidade ou nas mensalidades previstas, ela vai repassar os custos para todos os pais. Então, é o princípio da solidariedade previsto na nossa Constituição Federal, de forma, por isso que eu falo, a inclusão, ela abarca a todos. Então, os custos da educação especial, eles não vão ser bancados pela família. Então, por isso que a escola tem que contemplar
que esses custos sejam feitos e arcados por todos os pais. Então, eu vou falar de duas leis importantes, só as últimas duas leis importantes que eu já mencionei. A Lei Berenice Viana, que é a lei do autismo, ela prevê quem são as pessoas com os autistas, que são os TEAs, e ela fala que eles têm direito ao atendimento, que eles são equiparados aos deficientes apenas para fins legais. Então, não é que eles são pessoas com deficiência, mas que eles têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiência. E aí, em seguida, eu vou citar tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também tem vários direitos. Então, a pessoa com TEA tem direito aos mesmos direitos. Ela não é deficiente e aí ela tem direito a um acompanhante especializado nas classes comuns, dentro de um sistema regular, só que a lei fala o seguinte, mediante comprovação da necessidade. Então, essa necessidade precisa ser comprovada através de uma declaração do médico ou de algum profissional da área da saúde. Não adianta o pai chegar lá e falar, meu filho precisa de um acompanhante. Quais são os acompanhantes? Tutor, mediador ou professor auxiliar, tá? E aí vai precisar da justificativa que é feita através de uma declaração de um profissional da equipe que atende esse aluno da saúde. Nem todos os alunos com TEA vão precisar. Muitos, inclusive, são acadêmicos e não vão precisar desse profissional. Se precisar, tem que ter a comprovação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência vai definir quem é a pessoa com deficiência, vai falar que o atendimento tem que ser feito desde o berçário até o supletivo, vai garantir a diplomação própria até o ensino médio, ofertas de profissionais de apoio escolar, e é vedada a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e matrículas, como eu já falei anteriormente. Eu agradeço a atenção de quem participou da palestra e eu estou aqui aberta para quem tiver dúvidas para poder esclarecer.